It's all about business. Yo malta, daqui é Magic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Neste vídeo vamos falar sobre mastering, ou melhor, vamos atualizar este assunto aqui no nosso canal, porque nós já temos alguns conteúdos sobre mastering, quer no canal aqui do YouTube, quer nos próprios cursos, mas queremos trazer mais informação sobre este assunto, queremos complementar e atualizar basicamente todas as aulas e todos os vídeos que temos aqui na internet sobre esta questão. Em primeiro lugar, vamos começar por falar ou por desmistificar efetivamente o que é esta coisa do mastering, para que é que ele serve e porque é que ele é tão importante ou por vezes não é tão importante. Isto é, esta questão pode ser debatida, pode ser discutida e abordada de várias formas. Eu posso, por exemplo, dizer-vos que eu comecei sem as noções de mastering, lá no início dos anos 2000, e lancei coisas sem me preocupar com masterização, coisas que tocaram ao vivo, tocaram em rádios, foram reproduzidas em vários sistemas de som. Mas na altura era a minha ingenuidade, era a minha inocência, a minha ignorância e a inexperiência no assunto. Mas é claro que assim que comecei a tirar as primeiras formações e comecei-me a formar nesta atividade, comecei a perceber realmente que havia muita importância no mastering e que o mastering pode levar o nosso som para outro nível e pode até expandir os horizontes do nosso som. Existe uma certa técnica ou até mesmo arte. Há quem considere que masterizar seja uma arte e partindo do princípio que é o ouvido que vai no final de contas decidir tudo quando estás a masterizar, portanto pode ir do ouvido de cada um, logo podemos considerar uma arte, porque não há propriamente um segredo, uma receita ou uma template de mastering. Cada situação de mastering é uma situação de mastering, cada música é uma música e, portanto, essa finalização muitas vezes vai do gosto da pessoa que está a trabalhar na música. Para além de falarmos sobre mastering neste vídeo e para que é que ele serve realmente, vamos também falar aqui um pouco, não numa perspectiva de mindset, mas mais numa perspectiva de largar a ideia e, quem sabe, possamos debater em baixo sobre este assunto, principalmente com a malta mais experiente e com a malta que está mais à vontade com este assunto. Como disse, deixar aqui no ar esta questão de se deves masterizar durante o processo de produção, isto é, no mesmo project file onde produziste e mixaste a música, então depois acrescentas o mastering no canal do Masterbus, ou trabalharmos o mastering na perspectiva do Master Wave e até noutra DAW, por exemplo. Isto é, tu podes produzir no FL Studio ou no Ableton Live, mas masterizares no Cubase, no Pro Tools, no Logic, enfim, há outro tipo de aplicações e que por sua vez são muito conhecidas e muito populares por serem boas nessas tarefas, nas tarefas de mixagem e produção, mas num contexto mais profissional, nomeadamente, por exemplo, o Pro Tools, e tu podes, portanto, masterizar fora o Master Wave, quer nessas DAWs alternativas, quer na própria DAW que tu utilizas. Há aqui esta questão muitas vezes que é levantada e eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar música, quando comecei a produzir lá nos primórdios e sem experiência absolutamente nenhuma, embora tenha conseguido fazer coisas bastante interessantes e que até tiveram algum sucesso dentro da área em que eu atuava, eu nessa altura, por exemplo, não me preocupava com o mastering e, no entanto, as coisas estavam aí, as coisas estavam a sair e consegui começar de alguma maneira. Agora, é claro, com o tempo fui começando a entender realmente aquilo que eu estava a fazer do ponto de vista técnico, isto é, na altura eu só sabia que estava a produzir. Eu não tinha noções absolutamente nenhumas de mixagem, de mastering, control MIDI, de live, enfim, todas as áreas que estão em torno desta questão da produção e do fazer música. Eu desconhecia tudo isso e, claro, também fui ganhando esse conhecimento ao longo dos tempos, até que houve uma altura que tive que começar-me a formar no assunto, por ser tão grande o interesse e a paixão pelo mesmo, e então fui aprendendo um pouco mais. Entretanto, começámos a desenvolver os cursos há uns anos para cá, já contemplando essa informação e que não está errada, a questão não é essa. Quem diz os cursos e os vídeos aqui para a internet, já falámos muito sobre mastering, quer mastering em sistemas fixos, como mastering em sistemas mobile, também falamos nisso nas próprias aulas dos cursos e sempre falámos um bocado do mastering na perspectiva de fazê-lo dentro do project file, caso queiras completar ou passar por todas as tarefas dentro do mesmo project file. Agora, mediante também o estilo de música, isso depois pode variar. E muitas vezes eu vou estar aqui a falar de pré-produção, produção e pós-produção, como se fossem etapas altamente distintas, e elas podem ser, se quiseres organizar bem o processo de criação de uma música, vais ter que separar as etapas. Contudo, e nos dias de hoje, tendo em conta a tecnologia e os conhecimentos que vamos adquirindo, nós acabamos por fazer tudo quase mesclado, isto é, tu produzes e mixas ao mesmo tempo e no fim és capaz de dar ali um toque no mastering, mas muitas vezes já te preocupaste com o mastering durante o processo de produção e mixagem. Portanto, se tivermos em consideração, por exemplo, que a parte da produção está na etapa real da produção
e a mixagem e mastering estão na parte da pós-produção, muitas vezes vamos ignorar tudo isto e estarmos a fazer tudo ao mesmo tempo, basicamente. E então, antes de começarmos e antes de passarmos para o dito conteúdo, quero apenas pedir o vosso like. Não se esqueçam de deixarem um like para fortalecer, isso ajuda muito aqui o canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso tenham chegado aqui pela primeira vez e sejam novatos aqui na KV Music Beats. Passem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, principalmente o Instagram, onde partilho muito mais coisas relacionadas com este projeto. E caso queiram juntar-se aos mais de 1700 alunos que já temos nos nossos cursos da Ableton Live, FL Studio e Marketing Digital, basta passar no nosso site www.kvmusicbeats.com. Já que estou a falar aqui nos alunos dos cursos da KV Music Beats, antes de avançarmos também gostava só de deixar um grande abraço e um mega obrigado a toda a gente que continua a confiar no nosso trabalho e a recorrer aos nossos cursos para se fortalecer nesta questão da produção e do beatmaking. Portanto, muito obrigado. Também muito obrigado ao pessoal que manda feedback pelo Instagram. Estamos sempre a receber muitas mensagens por lá todos os dias, ou a mandar props, ou a colocar questões, ou só mesmo para trocar uma ideia. Portanto, muito obrigado ao pessoal que continua a dar feedback e a seguir-nos nas nossas redes sociais paralelas. Bora lá então para o vídeo, já me estou a enrolar bastante. O que eu quero dizer basicamente, ou o que é o mastering? Porquê que o mastering é tão importante? Para quem não percebe nada de sound design ou de física de som, neste caso aqui entra mais a questão da física de som, a melhor maneira de vocês entenderem o motivo pelo qual o mastering é tão importante é abrirem um ficheiro de áudio produzido para vocês e abrirem um ficheiro de áudio de referência, um MP3 com máxima qualidade que tenham comprado preferencialmente. Abram esses dois áudios e comparem o nivelamento e os volumes da música. Se vocês não entendem nada sobre mastering, façam isto e vão ficar com uma clara ideia porque é que o mastering é tão importante. E lá está, para tu chegares aos resultados pretendidos pelo mastering, tu podes fazer isso no Project File se tiveres uma boa máquina e neste caso essa máquina não esteja a comprometer, digamos assim, o desempenho dos plugins no processo de masterização. Porque se não tens uma máquina que seja muito boa, ou até pode ser boa, mas sei lá, está muito sobrecarregada, já dá alguns problemas, o ideal, na minha opinião, é masterizar sempre o Master Wave à parte. Eu, neste momento, tenho masterizado as músicas muito mais assim e tenho tido resultados muito melhores. Porque muitas vezes, quando estás a olhar para a DAW, para aquilo que estás a fazer, tu não estás a ver o áudio final daquilo que está a acontecer. Basicamente, o que estás a ver no fundo é só o mixer do master. Também podes fazer durante esse processo, para testares, neste caso, é gravares para uma faixa de áudio dentro do Project File o Master Buzz. Então aí consegues ter uma ideia de mais ou menos como é que a coisa está a ficar num todo. Mas essa para mim é uma desvantagem de trabalhar o mastering na DAW e não através do Master Wave noutra DAW ou na mesma DAW. Portanto, aqui até pode ser na mesma DAW, trabalhares o Master Wave. Porque basicamente o que nós pretendemos com o mastering, no final das contas, é nivelar e subir o som. É claro que podes fazer alguma equalização, podes acrescentar harmónicos no processo, limitadores, compressores. Podes fazer uma série de coisas, que se bem que, quando falo aqui de compressão, limitação, eu não estou propriamente a falar da substância em si, porque aí estamos a falar mais de volume e nivelamento. Mas, por exemplo, quando fazes alguma equalização, aí no fundo vais estar a modificar um pouco o mix, porque uma boa equalização, isso está tudo implícito num processo de mixagem. Basicamente, no fim, quando partes para a masterização, só vais nivelar o som, subir o som, dar-lhe algum brilho se for necessário, e o que se pretende no fundo não é fazer equalização. O que se pretende é nivelar, subir o som e para que ele fique uniforme quando for reproduzido em qualquer sistema de som. Porque se tu tens desníveis de áudio, por exemplo, tu vais sentir mais força ou mais volume, não é? Quando olhas para o espectro de áudio, nos kicks, por exemplo, o kick snare, vais reparar e bem na onda sinusoidal que ela sobe mais quando entra nos bombos e nas snares, por exemplo. E se tu vais querer baixar isso num sistema de som que tenha uma resposta de frequência baixa bastante boa, vais deixar de ouvir os médios agudos, no fundo. E o mesmo acontece em outros sistemas de som que tenham, por exemplo, uma melhor resposta nos médios agudos e menos nos graves. Então tu queres ouvir mais os graves e ao subires vais também subir os médios e os agudos. Portanto, o que se pretende é nivelar ao máximo para que todas as ranges de frequência presentes, que vão, neste caso, dos 20 aos 20 Hz aos 20 kHz, há uma zona ali nos 3 kHz que é mais sensível e que nós ouvimos realmente muito melhor. Tens de ter em consideração tudo isto, mas basicamente é fazer com que o áudio soe bem a nível de volume em todos os sistemas. Mas não podes desconsiderar, lá está, a equalização, porque se, por exemplo, não fizeste uma boa equalização durante a mixagem do som que estás a trabalhar, tu ao fazeres esta compressão, por exemplo, quando fazes um parallel compression para subires mais as zonas baixas, se elas não estão bem mixadas, o que é que vai acontecer? Vai haver distorção ou acrescente de ruído, o som vai ficar meio sujo. Agora, neste processo de masterização também tens uma fase que é a fase de redução de ruído, o uso dos denoisers, por exemplo, que servem para corrigir isto. No entanto, o que se pretende com a masterização não é corrigir os erros, e é isto que o pessoal às vezes acha que o mastering faz, que é magia, que chegas lá com o pod para limpim-pim e a coisa fica maravilhosa. E não é bem assim.
tu consegues efetivamente melhorar algumas coisas, mas se tiveres problemas graves na mixagem, o mastering não vai resolver isso. Por isso é que até existem algumas regras quando envias. Eu, no meu caso, eu não me preocupo muito com isso porque eu masterizo o material, mas quando tu vais enviar o material para masterização para uma outra pessoa, nomeadamente para um engenheiro de masterização à mixagem, tu vais ter que te preocupar em enviar o som baixo, pelo menos com menos 6 decibéis, é normalmente o valor médio, para que ele consiga realmente mexer no som e subir lá à sua maneira, porque se envias o áudio todo estourado ou todo lá quase a clipar, a pessoa que vai masterizar só vai conseguir reduzir, quanto mais tenta subir, mais compromete todo o áudio, então é uma situação muito complicada. Para além disso, os silêncios no início e no fim, tens todas estas regras que tens que respeitar. E portanto, se tiveres mais ou menos estas noções quando vais enviar o som para masterização, isso facilita muito o trabalho. Ainda assim, se cumprires estes requisitos, mas se o áudio continuar com problemas graves, a pessoa que vai te masterizar não vai fazer magia. Por isso é que é importante ter ciência e trabalhar-se também em todas as áreas do processo, não só preocupar-te em produzir e masterizar, mas também preocupar-te em fazer alguma mixagem, não só do ponto de vista criativo para chegares a uma sonoridade que tu queres, mas também mixares no sentido em que não comprometas instrumentos que estão a tocar na mesma frequência, como por exemplo o drum kick e o bass, não é? Tens de ter cuidado porque eles estão a tocar em frequências bastante baixas e que normalmente são sonantes, portanto elas podem confluir e digamos que estragarem-se uma à outra. E teres em conta todos esses passos, basicamente é estar no processo de mixagem. Agora, há quem também esteja a produzir e a mixar ao mesmo tempo, que é mais ou menos o que eu faço. A maior parte do meu trabalho é produção, mixagem e depois no fim mastering. Mas há quem se preocupa em produzir e depois mixar e só no fim então, depois de exportado para Masterwave, fazeres a masterização. Até porque há aquela questão da própria inspiração e da criatividade neste processo, porque, por exemplo, a mixagem e a produção são processos mais técnicos, são processos mais chatos. Muitas vezes já não estás a curtir aquilo que estás a fazer. Estás até a preocupar em encontrar problemas e em corrigi-los. E isso não é propriamente uma coisa que dê gozo. Aquilo que vai mesmo dar prazer quando partes para o processo criativo é a parte da produção. É quando estás a misturar os instrumentos, é quando estás a samplar, é quando estás à procura da sonoridade, quando estás a criar o arranjo. Eventualmente também na parte da gravação, se quiseres meter logo ali alguma coisa para começares a brincar. Toda esta parte criativa que te está a trazer ideias constantemente à cabeça e possas estar logo ali a largar na dó. Isto às vezes passa muito rápido e o pessoal às vezes não se preocupa muito com a mixagem por causa disso. Nem estou a falar do mastering, porque para o mastering, neste momento e na minha ótica, é mesmo um processo final. Eu já nem tento masterizar enquanto estou a produzir. Mas tens essa cena de estares mais inspirado no momento em que realmente estás a produzir e esquece a mixagem para não comprometeres esse processo, porque estás ali com uma grande vibe, começas a mixar e muitas vezes estás ali a mixar, não consegues encontrar o ponto que queres, e isso desmotiva-te, desinspira-te, acabas muitas vezes nem sequer continuar, por exemplo. E então é bom separar às vezes os processos por isso, porque não perdes a criatividade, largas logo tudo o que tu tens, sem te desmotivares na parte criativa, depois então preocupas-te com mixagem dentro do mesmo project file, onde vais corrigir volumes, onde vais corrigir efeitos, onde vais dar efeitos para, se calhar o som aqui soa melhor assim, vou fazer esta modificação, por exemplo, ou vais testar outro tipo de configuração, imagina um sample que está num determinado pitch, subis e desces o pitch só naquela para ver se fica melhor, mas já tens ali o grosso, aquilo que é mais importante e que é a criatividade em si. Depois então na mixagem trabalhas essa criatividade, eventualmente retocas o arranjo, fazes umas finalizações, enfim, deixas a coisa pronta até ao export. Depois então exportas em Masterwave com a melhor qualidade possível e voltamos a carregar o som na DAW apenas para trabalharmos com esse áudio do ponto de vista de mastering, para olharmos para todo o espectro, vermos o que é que está mais baixo, o que é que está mais alto, o que é que vamos comprimir, quer para cima, quer para baixo, através do Serial e do Parallel Compression, e depois podes então fazer uma correção a nível de compressão, por exemplo, com o Multiband Dynamics, neste caso do Ableton, mas seria a compressão multibanda. Depois acho que mais para a parte criativa, então, podes trabalhar a equalização. E isto aqui não tem ordem, ok, pessoal? Na rack não há propriamente uma ordem definida. Eu gosto, por exemplo, de usar equalização, compressão / harmónicos, depende da ordem. Por fim, o limitador. Há uma situação muito pontual ou outra em que podes aplicar reverb, mas é preciso ter muito cuidado. Mastering e reverb é uma coisa que era a move disso mesmo. Portanto, o meu mindset é sempre equalização, compressão, harmónicos, limiters. Depois há outras questões mais técnicas, outras situações que eu preciso ter em conta, mas eu mais à frente aqui no canal e durante este ano vamos falar muito sobre este assunto, até porque estamos a desenvolver um curso dedicado para o mastering, para todo o tipo de artistas e para todo o tipo de DAWs,
acho que seja transversal a toda a gente que trabalha com música. Estamos a desenvolver isso neste momento, que sairá não só em curso, sairá aqui no YouTube, sairá em e-book, porque também vai ter a parte escrita. Aliás, nós estamos a construir o curso primeiro todo escrito, depois então vão ser as aulas. A seu tempo terão mais informações sobre esse assunto, mas esse seria o meu mindset, como eu vos estava a dizer. E a finalidade essencial do mastering é isso, é deixar o som mais trabalhado possível do ponto de vista de finalização, nivelado, sem erros nenhuns. Pode haver, lá está, aquela questão de teres que recorrer a alguma equalização. E depois há outras coisas também que temos de ter em conta e que o mastering ajuda muito. Se quiseres ser mesmo altamente rigoroso e profissional neste assunto, por exemplo, se tu vais lançar um som, eu não sei se o pessoal tem noção, mas os algoritmos de reprodução e a forma como as plataformas digitais reproduzem o áudio é diferente. Ela varia, por exemplo, do Spotify para o iTunes, varia do iTunes para o YouTube. Existem tipos de masterização específicas até mesmo para as plataformas digitais, assim como tens masterização dedicada para CD MP3. Existem várias questões aqui que o mastering vai ajudar a tua música a ficar muito melhor, mais polida, mais profissional e mais preparada, acima de tudo, para ser tocado em qualquer sistema de som. Seja ele uns headphones, uns monitores de estúdio, umas colunas mesmo de palco, por exemplo, e em qualquer sistema de som tu não vais notar desníveis e o som vai-te soar sempre bem. Porque lá está, nem todos os sistemas de som tocam exatamente igual, eles não são uniformes, e quando estamos a tratar de lançar a nossa música para o público, que irá usar esse material para reprodução, esse material variado, tu vais ter que ter em consideração tudo isso, e por isso é que eu acho que esta matéria é muito importante e é fundamental ter em consideração. Agora, também pode haver, para concluirmos e para o vídeo não ficar muito longo, aquelas situações em que tu tens que avaliar o alcance daquilo que tu estás a fazer. Porque, por exemplo, imagina que estás a produzir uma música específica para um trabalho da escola, para um vídeo de um casamento, para um vídeo institucional de uma empresa, enfim, para uma coisa mais pequena que não vai ter uma repercussão para o grande público, digamos assim. Muitas vezes não precisas de preocupar sequer com a masterização. Se a produção e a mixagem estão a soar bem, não está a clipar, exporta e envia. Como eu vos estava a dizer, eu mesmo fiz isso inúmeras vezes. Aliás, ainda hoje tenho trabalhos que me são requisitados, nomeadamente licenciamentos instrumentais para vídeos corporativos, para lançamentos de marcas, para empresas, para artistas, que não foram masterizados sequer na altura em que foram produzidos. Foram produzidos sem sequer ter esse passo ou essa etapa em consideração, para terem uma ideia. É claro que hoje em dia é impossível fazer isso, quer dizer, lá está, como eu costumo dizer, se a ideia for realmente boa, se o material for realmente bom do ponto de vista criativo, muitas vezes esses detalhes não são avaliados e nem sequer são reparados, porque, por exemplo, no caso de alguém que vai lançar uma marca com um instrumental que não foi masterizado, o editor de som que vai produzir o vídeo publicitário para essa marca, por exemplo, ele mesmo já vai fazer essa correção. Ou melhor, ele num sistema em que trabalha e que será um sistema de referência para ele, no momento da edição ele vai perceber, este áudio foi exportado um bocado baixo, deixa-me lá aumentar. Mas isto entretanto está a distorcer aqui um bocado nos graves. Então vamos meter um equalizador, corrigir. Faz ali pequenas correções rápidas, coisa de 5 minutos, e tens o problema resolvido. Eu acho que o mastering até neste caso é mais importante para a audiência, que não trabalha com música e que só escuta, não é? Porque, lá está, como eu disse, ele pode ter um equipamento, uma pessoa, X, Y, whatever, pode ter um equipamento de má qualidade e vai ver aquilo e, sei lá, se calhar até vai ficar com uma impressão tua enquanto criativo, porque a finalização do teu material não estava boa e naquele sistema lixou. Enfim, malta, isto é um tema que temos aqui pano para mangas. Como eu disse, vou trazer muito conteúdo sobre este assunto. Em breve teremos aí informações sobre, nomeadamente, o curso oficial de mastering. Para a malta que está assim um bocado a leste e não entende muito desta questão, eu espero que este vídeo, acima de tudo, vos tenha elucidado um bocado, tenha-vos dado algumas luzes, apontado algumas direções e a partir daí depois também começarem a procurar por vocês, porque muitas vezes o pessoal não sabe mesmo o que é que há de procurar para melhorar as coisas. Então, eu dando aqui algumas dicas, dando aqui alguns pontos, só para começarmos, se calhar já vai despertar aí o bichinho na malta que não está tão inteirada sobre este assunto. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar então um like, volto a reforçar, isso ajuda muito o projeto a chegar a mais gente. Confirmem também a vossa inscrição ou subscrição com o sino das notificações ativo para todas as notificações, até para receberem os nossos conteúdos na vossa página inicial do YouTube, os posts que fazemos no separador comunidade, essas coisas todas. Portanto, fiquem à vontade. Redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, não posso deixar de dizer, e o nosso site www.kvmusicbeats.com, onde temos todos os nossos produtos e tudo aquilo que está a acontecer na KV Music Beats atualizado. Para já é tudo, pessoal. Quem falou com vocês foi o Remagic. Vou ficando por aqui, despeço-me com um grande abraço. Vemo-nos já no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Hala!